pessoal, mais uma live, espero que vocês estejam bem. Hoje o nosso grande bate-papo aí com o nosso querido Rodrigo Cunha. O Rodrigo é prata da casa, muito querido. Pode chegar o Efraim, o Jorge Pereira, a Érica Mendonça, o Francisco, a Fê Carvalho, Jorge Pereira Violão. Boa noite, Jorjão. Rodrigo aparecendo. Bom, então hoje o nosso grande bate-papo será com a prata da casa, né? O nosso querido Rodrigo. E eu tenho uma admiração, um carinho, né? Eu sempre falo que cada um deles que passaram pela associação, parece que eles levam um pedacinho de mim e deixam um pedacinho deles, né? E se cria um laço, né, de história. E para mim todos passam a ser filhos, né? E o Rodrigo não deixa de ser um filho. E eu tenho uma alegria muito grande de ter o Rodrigo no dia a dia, no bate-papo, porque nós construímos uma história junto. E desde o Cepim, o Ney que está aparecendo aí, meu querido Ney, grande ator, né? E diretor. E o Ney sabe disso, né? Quantas batalhas ali dentro do Cepim, e é onde eu comecei a história do Músicos do Futuro, Marabá. Passei 10 anos ali no Cepim, utilizando aquele espaço. E o Rodrigo faz parte desde aquela época. A Ju apareceu também, seja bem-vindo. A Rose, nossa querida, o Diogo. Bom, então, essa história toda, nós vamos hoje fazer um bate-papo com o Rodrigo. E ele vai contar um pouquinho dessa passagem, as experiências que ele teve aqui conosco na associação. Hoje, a carreira dele, né, que ele é um pianista de alta qualidade, teve grandes mestres com ele, orientando e dando essa estrutura de conhecimento que o Rodrigo tem. E também falando dos projetos que o Rodrigo vem traçando, que por sinal ele é muito ousado e não para. Salve, salve, Ney! É isso aí, o Silas, querido, Argemiro, muito bem, a Isilda, muito legal. Sejam todos bem-vindos à nossa live, e o objetivo é justamente trazer para as pessoas que estão em casa, por essa pandemia, a gente, ô Vinícius, trazer um pouco, né, de boas novas. O objetivo é isso, né? Não ficar alimentando coisas que faz mal para o nosso estômago, faz mal para o nosso espírito. Então um bate-papo sempre saudável, bem construído, isso traz muita alegria e faz bem para o nosso espírito. Então vamos lá, vamos chamar o Rodrigo para que nós possamos fazer esse grande bate-papo. Sejam todos bem-vindos na nossa live, viu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos lá, espero que vocês gostem. Vamos lá então, vamos chamar o Rodrigo. Vanusa, Eba, Edmeia. Muito bem. E aí, Hello, Rodrigo! Tudo bem? Na paz. Tudo jóia com você? Tudo bem, graças a Deus. O seu rosto está afinando? Essa pandemia... Que bom. Isso é muito bom. Está sendo boa para mim. Ah, é? Que legal. Eu acho que... Eu tenho uma tendência já eu gosto de comer. Oi, Yara! Tipo, sorver minhas marmitas lá na associação, tudo. Eu sempre tento manter a rédea. Às vezes não dá para manter a rédea dessa correria nossa, do dia a dia e tal. Você acaba comendo uma besteira. Só que assim, desde que começou a quarentena, eu só como em casa. Então assim, eu tô pulando a cerca com comida muito menos, né? Então tá funcionando o negócio. Que bom. Fico feliz. Eu estava falando agora há pouco, você havia entrado, não sei se você ouviu. Eu tenho você como um grande filho. E como todos que passaram na associação, então eu sempre falo que cada um leva um pedacinho de mim e deixa um pedacinho, né? Então todos vocês que estão nos ouvindo aí, saiba que eu tenho vocês no meu coração. E não é número, são pessoas, são seres humanos. E o Rodrigo, ele faz parte da minha história e da história da Associação Músicos do Futuro, porque desde uma trajetória que você era menino, né? Quando você chegou na associação. E você foi construindo a sua história como estudante de música. E graças a Deus, hoje você pode dizer que pelo menos você está sobrevivendo da música, né? Sim. O nosso sonho como artista, eu acho que todos, dentro de todas as artes, a gente tenta pelo menos sobreviver, né? Agora, um dia
quem sabe nós viveremos da arte. Essa é a ideia, não é verdade? Ô, Rô, e me diz uma coisa, você chegou com quantos anos mesmo? Eu não sei se eu estou ficando velho, mas eu esqueço, não sei se foi com 11, com 8. Mas às vezes eu acho que nem porque eu também estou ficando velho, né? Você já sabe que, enfim, a idade está chegando para todo mundo. E eu acho que deve ter sido por volta de uns 11, porque eu tive duas passagens pela associação, né? Primeiro eu queria falar aqui que eu também tenho o senhor como um pai na minha vida, né? É aquela família que, assim, eu acho que nessa vida a gente vem em uma família, né? Tipo, você vem escolhido, a família é um canal para você entrar nesse mundo, mas ela não é limitante, né? E a gente, ao longo da vida, vai encontrando outros pais, irmãos, pessoas que a gente agrega nessa mesma posição familiar, né? Que não só esse vínculo de sangue. E, sem dúvida, o senhor é uma dessas pessoas na minha vida que, enfim, Obrigado. tem muita relevância em toda a minha história, né? Eu acredito muito no trabalho e tudo mais. E eu cheguei na associação, na verdade, eu fui 2 vezes para lá, né? Tem uma história que assim, eu sempre falo da associação porque a associação, para mim, é uma zona de convergência na minha vida no que diz respeito a toda a minha vida profissional, né? E tem até uma coisa, assim, que eu vejo como divina nisso, né? Assim, respeitando a religião de todo mundo, né? Eu sei que algumas pessoas, enfim, não querendo dizer que é uma coisa só, mas foi o que aconteceu comigo, né? Eu vou compartilhar com as pessoas aqui. E eu lembro que eu fui uma vez na associação que a gente ficou sabendo da associação e tal, e aí eu fui comecei a aprender clarinete, fiquei pouco tempo... Bem-vindo, Rafa. Sim. Rafael, vamos lá, pode ir. Pessoal, depois eu vou dar um oi para todo mundo aí. Gente, valeu. Deve ter um monte... Eu compartilhei com bastante gente. E aí, quando eu cheguei na associação, eu não fiquei, acabei não ficando, porque tinha que ir todos os dias à tarde, eu não tinha essa disponibilidade, estava começando a estudar inglês na época, aí eu acabei não ficando. Aí depois eu fui estudar outras coisas, eu estudei piano no conservatório próximo aqui de casa, estudava particular e tal. E a minha mãe via que eu vivia falando para ela, não, mãe, eu quero viver de música, eu quero fazer isso e tal. E minha mãe me via dentro do quarto com um piano, que era um piano bem, assim... Eu agradeço muito, né? Sou muito grato, mas era um piano bem difícil naquela época. A Marisa me chamou, ela ouviu uma vez uma gravação do meu piano e ela chamou de móvel sonoro, né? Então eu insistia muito. Ela curte. A Marisa, ela curte. Aí eu tava estudando em casa, da minha mãe viu e falou assim, bom, se você quiser... Ela falou assim, se meu filho quiser ser pianista, não vai ser assim, né? Tipo, dentro de casa, que ele vai fazer as coisas e tal. Eu preciso fazer alguma coisa. Ela foi no quarto e foi orar para Deus. Falou assim, Deus, me mostra o que eu preciso fazer para ajudar meu filho, para ver se ele vai ser... E aí ela falou que Deus falou para ela o seguinte, a gente já conhecia a associação, né? Que foi a segunda vez que eu voltei. Leva ele lá no Edson, lá na associação. E aí ela pegou e falou assim, escuta, menina, ela abriu a porta do quarto e falou assim, escuta, vamos comigo num lugar, a gente vai lá no Edson. E aí, num dia à tarde, tudo eu fui, aí falei que queria estudar música, na época eu já estava estudando piano, aí falou assim, não tem piano. Opa, deu um probleminha aí, aí. Voltou. Eu falei assim, eu estudei clarinete um tempo, né? Voltou, né? Voltou. Eu falei assim, eu estudei clarinete um tempo. Aí, acabei começando a estudar clarinete lá. E foi muito louco, assim, porque depois de um tempo que eu observei minha vida, eu fiquei sabendo, foi por causa de lá que eu tive acesso, né, ao mundo musical, porque eu não conhecia nada, realmente. Dentro do meu quarto eu não ia fazer nada. E aí, através de lá, que eu fui caindo nos lugares que foram direcionando a minha vida profissional depois, né? Que foi através de lá que eu conheci a Lucimara Apostólico, através do Elias, que estudava trompete, cantava no coral dela. Sim, o filho da Lucimara estudou comigo na associação depois. Eu fiz aula de piano com a Lucimara. E a Lucimara era ex-aluna da minha professora, que foi minha professora na Escola Municipal Marisa Lacorte. E foi lá na associação que eu conheci o Joel, tive aula com a Milena, que era a mulher de Joel, que eles me falaram, a gente falava muito sobre composição na época, eles me falaram para procurar o Villani para fazer aula de composição. Eu fui para o ULM fazer aula com o Villani. Por causa do Villani, eu conheci a Banda Sinfônica do Exército, que foi onde eu trabalhei 8 anos da minha vida. Então eu via que um monte de coisas começaram a engajar a partir do dia que eu fui na associação, né? Que foi uma resposta divina que veio, né? Falar assim, não, porque o que precisa fazer? Então eu sempre olho para tudo isso
como assim, eu sempre olho, né, para o trabalho do senhor e falo assim, acho que o maestro não tem noção do tanto de fertilidade que tem, como se o senhor tivesse vindo com uma certa fertilidade nas mãos, que o que o senhor toca vai ser fértil sem o senhor ter controle. O senhor não imaginou que, por exemplo, traçou essa estratégia toda, tudo isso ia acontecer e tal, e de repente tudo isso aconteceu e virou o que virou, né? E eu sou eternamente grato e poder ter. E olha como são as coisas, né? Eu fui, assim, tudo aconteceu e depois eu acabei voltando e hoje eu sou professor na associação, no lugar onde tudo começou, né? Eu posso dizer que foi um lugar de relevância, onde o ponto de convergência, onde tudo começou. Rô, eu acho que o que você coloca é muito importante. Como você foi feliz na tua fala, independente da religião, todos nós devemos ter fé e acreditar, né? E nada é acaso. Então Deus te levou para aquele lugar, naquele momento que eu sempre falo que eu tenho sido usado por Deus para poder mudar tantas vidas e tantas vidas que foram transformadas. Eu acho que caiu falando em... Vamos lá. Opa, vamos lá. Então, enquanto o Rô está se conectando, oi, Rô. Então, Oi, voltou. Márcio, desculpa. Vamos lá. Então, e nada é por acaso. Então, na nossa vida, nada é por acaso. E eu quero dizer para você que eu sinto no meu coração que eu tenho sido usado por Deus para transformar essas vidas. E é muito importante isso. Agora, uma coisa é fato. A forma que você se encaixou com os colegas, você começou a congregar com eles a ideia de se fazer música em grupo, né? Sim. E eu acho que isso é o que traz a maturidade. Um artista, ele é sempre dito que o artista ele tem que estar aonde o povo está, né? Porque não adianta você fazer arte sem você não ter ninguém para ver na sua arte. E quando vocês faziam esse desenvolvimento, o trabalho em grupo, automaticamente vocês criavam uma expertise, né? De fazer o quê? A importância de estar um ouvindo o outro, que é o grupo de câmara. Então, tudo isso, às vezes a gente não tem noção, como hoje, na sua idade, se você é um profissional da música, você é um grande pianista que você começa a encaixar as pedras. Por quê? Porque você começa a dar um norte para isso, né? Mas eu acho que o que é importante dizer é que hoje você, o profissional que é um resultado também da sua dedicação. Porque você teve a oportunidade, você entendeu que naquele momento Deus havia te colocado uma oportunidade e você abraçou. Então, o mérito, é claro que é todo do divino que te faz acreditar e sonhar, mas você faz a sua parte como o homem da terra em busca, né, de sonhos e trabalhando para isso. Então, parabéns. Me diz uma coisa, hoje você vem atuando em vários lugares, né, e produzindo muitas coisas que eu vejo que você é muito ousado. Eu me lembro muito bem que muitos dos alunos que passaram pela associação sempre me perguntavam, maestro, eu quero trocar de instrumento, porque eu acho, por exemplo, quando você chegou, você queria estudar clarinete. Eu falei assim, não, eu queria estudar clarinete porque eu acho que é mais fácil do que piano. E, na verdade, ó, querido Roberto, Simone Malaspina, sejam todos bem-vindos. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, não há instrumento mais fácil, né? Eu acho que todo instrumento, ele existe, o grau de dificuldade para o que você se propõe a fazer. E o fato de você ter ido estudar clarinete, depois você ter mudado, é justamente você falar, não, é o piano. Eu me lembro muito bem, pegando aqui esse gancho, o Michel, que hoje é trompetista em Manaus, o Michel um dia apareceu com um saxofone embaixo do braço e falou que ia estudar saxofone. E eu deixei. E ele ficava embaixo, lá no cepim, embaixo da trave, tocando saxofone. Eu olhava e falei, meu, não tem nada a ver. E com o tempo mesmo ele caiu e falou, não, deixa o sax para lá, meu objetivo mesmo é o trompete. E se tornou um grande trompetista, né? Então, essas experiências que você teve, você, naquele momento que você estava estudando clarinete, você achou que era clarinete mesmo? Então, isso é muito louco, assim, para mim, porque eu olho para trás e eu falo assim, eu vejo que naquela época, eu, por exemplo, não tinha nem um pouco da maturidade e do pensamento que eu tenho hoje, porque, assim, eu comecei a estudar clarinete, na verdade, porque era o instrumento que tinha disponível, que eu queria fazer parte, eu queria estar incluído no grupo. E aí, quando eu comecei a estudar, eu já lia um pouco de partitura, então eu já tocava piano, foi muito rápido, né? Acho que o senhor lembra que
Em 6 meses eu estava tocando com a bandinha, tudo mais, fazendo algumas coisas lá e tal. Só que eu via que era uma coisa assim, eu estava fazendo aquilo, mas não fui eu que... Eu sempre eu fui apaixonado pela som do clarinete, mas eu em nenhum momento me via tocando clarinete, né? Era uma coisa minha, eu falava assim, não, eu quero piano e tal. E eu lembro que em um momento aconteceu uma coisa, acho que foi até meio bobo, que eu falei assim, não, eu não quero tocar isso aqui, não é isso. Eu quero fazer piano e tal. E eu lembro que teve vários amigos, várias pessoas lá que falaram para mim, falaram assim, olha, Rodrigo, você devia estudar clarinete, porque clarinete é mais fácil. Eu já tinha 19 anos, estava no começo de piano e era difícil e tudo mais. Eu falei assim, mas eu estava conversando esses dias com uma amiga, a gente fez uma live, eu e a Graciele, né? Que a Graciele, que era professora de coral Sim. também. A gente acabou se aproximando muito depois que ela foi trabalhar na associação e a gente estava conversando sobre essa questão de quando a gente é mais jovem, que a gente não consegue perceber as dificuldades direito, ou, por exemplo, eu e elas fomos pessoas que sempre lidamos com a dificuldade assim, a gente não enxergava a dificuldade. Porque se eu enxergasse as minhas dificuldades naquele momento, com um móvel sonoro em casa, com 19 anos, sem ter condições de já ter um direcionamento, assim, tinha muita gente que estava muito na minha frente, né? Muita gente que tinha talento, enfim. E eu me via com muita dificuldade, mas eu queria aquilo e eu percorria. Eu falava assim, não, é isso que eu quero, vai dar certo, vamos lá, vou seguir em frente e tal. E aí a coisa foi acontecendo e eu fui sendo agraciado com muita coisa na minha vida e eu fui tendo dificuldades, tive dificuldades, mas é muito engraçado que eu acho que isso, eu sou muito grato por ter Eu isso vou na minha anotando aqui personalidade. algumas perguntas, está caindo algumas perguntas aqui, tá bem? Ah, tá. Porque Pode falar. eu falo Ah, dessa questão de eu ser muito grato de a minha personalidade tem um pouco disso, de ver uma dificuldade e pensar qual que é a resolução do problema, qual que é a resolução, tal. E era muito difícil para mim cair numa coisa assim, eu não vou mais fazer, não é isso, porque o piano é difícil. Não, eu nem enxergava. Eu acho que o senhor deve lembrar assim um pouco. E eu não sei, assim, as pessoas deviam olhar para mim e falar assim, coitado, né, desse menino, porque o menino com 19 anos martelando ali o piano e ele acha que vai conseguir entrar na escola municipal, isso, aquilo, tudo. Então, hoje, eu viver exclusivamente de música, poder ajudar outras pessoas, ser um dos pianistas do Bar Brahma, lá no centro, que é um lugar... A cidade de São Paulo é uma cidade que eu sou apaixonado. Ter feito aquele respeitável. projeto incrível, né, do Dia das Mães, que eu me senti lisonjeado de estar ali em cima de um caminhão, em cima de um piano, tocando a música de São Paulo para São Paulo, nesse momento que a gente está. Então, assim, foi pensar dessa forma que me ajudou muito, né? E Então, repercutiu o mundo, né? Porque esse momento que você viveu tocando e passeando por cima, foi acho que no Minhocão, né? Você sim, no num meu campo. caminhão tocando com piano, é algo assim completamente surreal. Você vê um pianista, né? E você falou uma coisa muito importante que eu acho que quem está nos ouvindo, também uma pergunta que as pessoas acabam me fazendo, e eu sempre quebro isso, né? Ah, mas a música é para quem tem talento. Você concorda com isso, não? Porque você mesmo Não, chegou, você definitivamente quando não. chegou com 11 anos, depois que você foi se construindo, e você de fato começou a estudar piano profundamente com 18 anos, Sim. sendo que a gente sabe que tem crianças que começam a estudar piano com 3 anos de idade, qualquer instrumento. Então você acha, e a pergunta que eu lhe faço para todo mundo que está nos ouvindo, eu sempre digo que, para mim, não é uma questão de dom, não é. Eu acho que determinação. Porque, assim, antes de você me responder, a experiência que eu tive de vida em 24 para 25 anos da associação, muitos meninos que tinham facilidade, esse é o termo, a facilidade de estudar música, por incrível que pareça, vocês que estão nos ouvindo e assistindo essa live, 90% não seguiu carreira. E aqueles 10% com dificuldade, que não tinham facilidade, esses se tornaram profissionais. Por quê? Porque nem sempre as pessoas que têm essa graça recebida, esse dom, que é uma chamada aí que Deus deu a essas pessoas, eles conseguem entender e acabam jogando fora. É isso mesmo? Você concorda com essa minha linha aí de... Ó, vou responder essa pergunta com uma citação do senhor mesmo, que eu lembro de quando eu tocava na banda, né? E eu falava assim, eu lembro que a gente estava ensaiando, eu estava tocando clarinete, estava começando, e aí, e eu sempre lembro disso, né? Que nos ensaios tinha muita intervenção, o senhor falava muito, porque o senhor estava preparando a gente para a vida, né? E a gente achava um pouco
Nossa, mas o maestro vai ficar falando, a gente quer tocar, quer fazer nota, quer fazer aquelas coisas e tal. E aí eu lembro que o senhor falou isso, falou assim, gente, vocês acham que para dar certo, vocês precisam tocar muito, ou ter muito talento, ou tocar muita nota? Vocês estão errados. Você precisa ter disciplina, você precisa ter profissionalismo, você precisa ter organização com os estudos, senão você não vai chegar em lugar nenhum. Pode ser o cara que toca incrivelmente bem e ele não vai chegar em lugar nenhum, porque numa hora ou outra o cara que tem disciplina, o cara que é organizado, o cara que tem responsabilidade, é ele que vai chegar lá. E ao longo, naquela época, eu era criança, né, falava assim, se alguém lembrar disso, eu não sei se alguém estava nesse ensaio um dia, o senhor deve ter falado isso várias vezes, né? Mas dos antigos a gente ouvia muito isso, e eu falava assim, imagina, o fulano toca muito, se eu tiver disciplina ou ficar com as minhas dificuldades, eu não vou ser o cara que vai estar lá e tudo mais. E depois a vida foi me mostrando que era exatamente isso, porque não tem essa coisa de o talento, a Marisa falava isso, né? O talento, né? Ou a facilidade pode ser muito traiçoeiro, na verdade, porque a pessoa que tem muita facilidade, ela pode ter uma tendência a confiar naquela facilidade. Sim. E aí ela não estuda e chega um momento que a facilidade não dá mais conta. Então, assim, eu, depois de um momento, eu não acho que eu acho que eu tive algumas facilidades, mas tive muito mais dificuldades do que facilidades. Então, isso me fazia correr atrás. E, assim, a minha vida tem sido assim até hoje, né? Por exemplo, recentemente eu tive uns problemas com a mão, comecei a sentir umas dores na mão, no braço, tudo. Aí acabei caindo na mão do Daniel Matos, que é um profissional incrível de coordenação motora e tudo mais. Sim. E isso mudou a minha vida. Então, hoje eu olho e falo assim, isso vai fazendo parte de quem eu sou e vai me ajudando na questão de conseguir ajudar outras pessoas, de conseguir ter propriedade daquilo, porque eu cheguei dentro da música com um monte de dificuldades, mas fui vencendo, e aquilo foi tomando mais parte de mim, né? Então, definitivamente, eu não acredito que a relação talento, facilidade tem alguma coisa a ver com se tornar músico profissional, viver de música, não. Se o Rubão ali está falando, o Rubão está falando, o Rubem Alves. O Rubem está falando que ele ouviu isso de mim em 1997. Não me entrega a data, Rubão. Olha lá, é mesmo, eu ouvi isso do maestro em 1997. Não faça isso comigo. Os comentários não estão aparecendo mais para mim aqui. Qualquer coisa o senhor fala. Mas eu estou anotando algumas coisas. Então, mas eu acho que é muito importante o que você está colocando, né? No final, eu quero que você faça uma palhinha para a galera aí, hein? Tá? E depois nós temos algumas perguntas aqui. Então, é muito importante isso, porque, assim, no meu ponto de vista, e eu tenho várias deixas, eu coloco hoje mesmo, um aluno colocou uma frase minha, que não é pertinente agora, mas eu sempre coloco para as pessoas o seguinte, essa dedicação, essa visão, né? Eu acho que o povo brasileiro ainda ele vai construir isso, e espero o quanto antes, porque só há um caminho para a gente ter isso. Isso daí vem com a disciplina, vem com respeito para consigo mesmo, e dizer, eu não quero me tornar profissional da música. Tudo bem, não tem problema, mas faça bem feito. Sim. Né? Faça a entrega. Né? Faça, então, porque o que você está dizendo, o que é muito importante, é as pessoas ouvirem. Eu ouvir. Por quê? Por exemplo, você citou o Daniel, um grande amigo, Daniel Matos. Querido, o Daniel vem fazendo um estudo junto aos médicos para que eles possam dizer, de fato, por exemplo, que é uma movimento repetitivo, caiu de novo. E ele, quantas vezes eu vi alguns alunos ensinar que coisa chata, tem que deitar no chão, tem que fazer esse movimento. Então, eu acho que hoje, para vocês que estão nos ouvindo, as pessoas que estudam, que têm essa consciência, né, acadêmica, científica, elas pesquisam isso. Já outros que vêm pesquisando para trazer o que é de melhor para as pessoas que estão nesse momento sendo educadas por elas. Sim. E vou fazer uma outra questão, um outro adendo, não sei se você concorda, mas existem dois fatores importantes. Eu sempre já coloquei isso no nossos bate-papo. Educação e ensino. Educação são coisas primárias, de família, são princípios básicos, moral, ético. Ensino vem de uma vida acadêmica. Então, por isso, vocês que estão nos ouvindo aqui, que o Rodrigo está colocando, é muito importante.
ouça o mestre, ele já tem estudado, o Rodrigo estudou com Marisa Lacorte, Edmundo Villani Cortes, são pessoas, e outras pessoas mais, são pessoas que têm um conhecimento muito profundo do que é estudar piano. Isso é muito importante. Vamos lá, Rô. E aí, me diz, então, depois, mas você falou que você teve que estudar com o Daniel para corrigir algumas coisas? Corrigir algumas coisas, porque assim, depois de um tempo, assim, a minha vida, como, assim, um dos talvez prejuízos de eu ter começado mais tarde foi que eu tive que correr atrás de muita coisa, né? Tipo, isso para mim era difícil, porque eu tinha que dar conta de repertórios mais difíceis num curto período de tempo e tudo mais. Então, eu não tinha uma assessoria muito boa de técnica, de musculatura, eu nunca tive isso. Enfim, para quem começa mais tarde, isso é um pouco mais delicado mesmo. E aí, num determinado momento, eu toco bastante, né? Tava tocando na época no chalezinho e tava tocando umas 3, 4 vezes na semana lá. Então lá eu ficava um período de horas tocando muito longo. E sem esse preparo e tudo, eu acabei meio que deixando o meu músculo meio estafado, assim. Então eu comecei a sentir umas dores na mão, que irradiava pro braço, e aí eu comecei a ficar preocupado com isso, comecei a fazer uma série de exames, não aparecia lesão nenhuma, os médicos não sabiam, e aí me falaram do Daniel Matos, né? Falaram assim, tem um professor que faz um trabalho incrível, com o pessoal que sente dor e tudo, e hoje, assim, o Daniel um dos grandes mestres hoje para mim, né? Que está me acompanhando, a gente conversa muito, e assim, eu percebi o quanto, por exemplo, o trabalho que ele faz é um trabalho intrínseco, né? Ele mexe em você de dentro e quando você vai ver, aquilo resolve fora. E é aquela coisa que eu lembro que a Marisa falava muito isso, e o trabalho do Daniel faz muito isso, e o Daniel hoje é assim com a Marisa também, eles trabalham muito juntos, né? A Marisa falava que quando a gente senta no piano, a gente fica nu, porque você se expõe, né? Você expõe seus traços de personalidade, você expõe questões psicológicas, você expõe um monte de coisas para um professor que está bem preparado para receber você ali naquele momento. E com o trabalho com o Daniel é a mesma coisa, porque você vai lá porque você não sabe usar o indicador. Você descobre que você não sabe usar o indicador. Explica melhor para quem está nos ouvindo, Rô, o trabalho do Daniel, que a gente colocou um nome importante, né, que é o Daniel Matos. Explica para eles que estão nos ouvindo o que o Daniel tem desenvolvido, para quem também tiver interesse de procurar o Daniel, muito acessível, né? Tem uma coisa assim, é muito legal. Eu acho muito pertinente, né, falar do trabalho do Daniel, porque é um trabalho que eu acho que deveria ser essencial em todo estudo assim musical direcionado, porque o que acontece? Eu vou chamá-lo para uma live também. Vou chamar o Daniel para uma live. Chama, isso. Era para ele estar aqui. Ele falou que ia aparecer. É que eu não estou vendo quem aparece mais, não sei o que aconteceu no meu aqui. Eu vou chamar o Daniel. Mas depois ficar salvo, a gente manda lá para ele. Mas chama ele, que vai ser muito, muito importante, assim, para ele poder falar disso, da importância que tem. O Daniel, ele trabalha coordenação motora, né? Coordenação motora, eutonia, ele tem uma série de estudos que ele meio que unificou aquilo e direcionou para o estudo do piano. Mas ele conhece muito bem a máquina, corpo humano. Na verdade, se eu falar esse nome máquina, ele já vai me crucificar e falar que está errado, porque esse é um dos erros nossos, de enxergar o corpo como uma máquina. E, na verdade, nós não somos máquina, porque tem toda uma organização estrutural na forma como funciona a musculatura do dedo, do punho, do ombro e tudo mais para tocar um instrumento. E o que acontece é que, assim, às vezes, quando você não tem um direcionamento correto da musculatura, você usa uma musculatura de forma talvez equivocada e acaba sobrecarregando outras. Porque você deveria usar, por exemplo, para fazer isso aqui, você deveria usar a musculatura aqui da mão de dentro, os flexores, junto com o flexor do pulso. Mas aí você usa o extensor da mão. E aí o extensor da mão, na verdade, trabalha mais, vai te dar uma lesão. Só que isso são coisas assim tão minuciosas, médico nenhum vai trabalhar isso. Porque o médico ele vai lá e fala assim, você está com um problema na mão. Então, ele olha a mão de um ponto de vista muito mais genérico. Né? Não é uma coisa tão... E para a gente que toca um instrumento musical, o movimento de uma pessoa que está no trompete e faz isso com o dedo é muito fino, é muito refinado. Tem musculaturas intrínsecas da mão envolvida, tem musculaturas do ombro, até a musculatura da lombar tem que estar resolvida para você não sobrecarregar uma coisa e outra. Então, o Daniel, ele trabalha a coordenação motora dessa maneira. Quando o seu músculo está trabalhando de forma equivocada, um dos músculos ele chama de incoordenação, porque ele está incoordenado em relação a outros músculos. Né? Só que para tocar piano, por exemplo, a gente toca piano com o corpo. Porque a forma como você senta, o seu pé tem que estar apoiado, a sua musculatura da coxa tem que estar trabalhando
em coordenação com a musculatura do abdômen, com a musculatura da lombar, com a musculatura aqui de cima do peitoral, para você conseguir soltar o ombro e conseguir fazer um som legal e a sua mão funcionar. Então, assim, quando eu cheguei pro Daniel, eu sentei no piano e ele já falou, não, eu já entendi. Por que você tá tendo dor? Porque a minha postura já estava errada na hora de sentar e tudo. E é muito equivocado porque não é aquela coisa assim, postura, coluna reta. Não, não tem nada disso. É muito mais profundo. Porque essa coisa de reto, por exemplo, às vezes não funciona. Então, assim, a longo prazo, muitas pessoas podem ter problema de muscular, assim, que vão ter muita dificuldade de encontrar qual que é o problema quando for no médico, porque são coordenações muito sutis, né? E algumas pessoas já nascem mais coordenadas do que outras, é uma coisa genética, né? Os músculos funcionam melhor um em relação ao outro. Mas algumas pessoas precisam trabalhar isso. Eu era uma dessas pessoas e eu fico feliz de saber, porque o Daniel fala isso para mim. Quando eu tenho aula, às vezes, e eu falo assim, Daniel, eu sou muito incoordenado, olha só isso. Por isso, como que eu consegui tocar piano até hoje, né? De conseguir fazer tudo isso e tal. E aí ele fala assim, Rodrigo, calma, porque eu era uma pessoa também muito incoordenada. E hoje, depois desse trabalho todo, então eu falo assim, então há esperança para mim, porque se ele era incoordenado e hoje tem toda a coordenação e tudo mais, vai funcionar, né? Que bom. Olha, tem lá, a Vanusa está perguntando, teremos aula de composição na ONG? Um dia nós podemos ter. Na verdade, Vanusa, nós temos sonhos de N coisas, e um dos maiores sonhos que eu tenho, e já deixo bem claro a vocês, é fazer dessa instituição uma grande escola dramático-musical. Tá? É teatro, um grande corpo de bailado e a música, para que possamos fazer musicais, grandes peças de balé e grandes peças de teatro musicado e tudo mais. É o nosso sonho. Então, quem sabe um dia nós podemos ter sim. Aqui está o Rubão. Rubão, você está me deixando aqui um pouco constrangido. O Edson foi um pai, uma fase da minha vida. Não vivo da música, mas tomei como um pai. Hoje sou pai de uma família graças aos seus conselhos. Obrigado, Rubão. Né? Obrigado. E fico feliz que você esteja bem. Tá? Nem todos se tornarão músicos, mas a música vai trazer vai agregar muitos valores. Sim. Isso é muito importante. O Ney gostou lá quando eu falei de uma escola dramática musical. Vai sair, Ney. Antes de eu morrer, sai, se Deus quiser. Essa questão mais que você está falando de... Olha, tem mais um aqui, olha. Aprendi 2 acordes e me empolguei e tive uma crise articular de punho e ombro. Esther Rodrigues. Então, ela coloca aqui que ela começou já a ter problema logo no início dos estudos. E tudo isso, é isso que eu falo para as pessoas, tudo isso é resolvível, né? Nem sei se essa palavra existe, mas é possível resolver. Porque essa foi mais uma vez da minha vida que, por exemplo, eu já conheci muitas pessoas que, por dificuldades menores do que a que eu tive, pararam de estudar, por exemplo, né? Ou então acharam que aquilo era uma dificuldade, que não ia conseguir alcançar mais nada além do que eles já tinham, tal. E eu tive uma dificuldade pesada e mesmo assim eu não deixava de tocar. Eu tive que gerenciar meus riscos, né? Falar assim, quando eu comecei a ter dor, eu tocava 4 vezes na semana, às vezes 5. Aí eu falei assim, eu não posso deixar de tocar. Vou tocar 3 e ver o que acontece. Aí, não tá rolando. Vou tocar 2 e vou dar mais um dia de aula que eu não dava, para ir gerenciando. Então, nunca passou pela minha cabeça assim, não. Se eu tiver que parar, vai ser um momento que eu sentar no piano e eu não consegui mais fazer. E aí, quando eu comecei a fazer aula com o Daniel, a coisa foi voltando. Então, tudo isso é uma coisa de você olhar e não ver aquela dificuldade como uma coisa que você não vai conseguir resolver nunca, né? Porque, enfim, só não se dá jeito para a morte hoje, né? Mas daqui a um tempo ninguém sabe também. A gente fala isso, mas o Jesus ressuscitou Lázaro depois, já estava fedendo, né? Então, eu não sei. Até isso aí... mas até lá, Rô, como em Crônicas diz, né? Deus vai curar essa terra. Mas no momento que todos reconhecerem que Ele é Deus, né? Senão não vai curar a terra. Né? Então nós vamos ainda pagar um preço muito caro. Mas eu acho o seguinte, com toda essa história que você está colocando e vendo hoje o profissional que você vem demonstrando que você se articula bem, porque se fosse depender, por exemplo, apenas de você, por exemplo, tocar como ser pianista da banda do Exército, você foi pianista da banda do Exército durante quanto tempo? 8 anos? 8 anos. 8 anos. Então, é muito triste dizer isso, mas os grandes mecenas,
os patronos das orquestras, das bandas, Só um minutinho, só um minutinho. Pode falar aqui. Eles deixaram de investir. Então, quando você deixa de investir na arte, praticamente você volta, então, vocês que estão me ouvindo, vocês voltam, então, a depender do poder público. Por quê? Porque a arte, ela necessita de investimento, porque você não consegue construir uma peça teatral se você não tem os atores, e para isso você precisa o quê? O ator, o músico, essas pessoas, elas não fazem outra coisa a não ser a sua arte. Então, eu quero dar um exemplo para vocês. É muito comum, por exemplo, o cara fala assim para um ator, meu, faça lá, faz um sarau, você pode recitar aqui um poema, você pode... Aí fala, não, tem uma festa lá, dá um pulinho. Você que toca violão, não dá para você tocar um pouquinho? E as pessoas, a sociedade precisa entender que dá para tocar. Mas fala, querido, não tem como vocês fazer uma vaquinha lá para ajudar o músico, ou o ator que está indo, se deslocando para poder tá declamando as poesias, ou para ele tá podendo fazer algum trecho de alguma peça, e ele está ali atuando, porque ele só faz isso. E se entender que ele está fazendo aquilo porque ele ama, ele sobrevive como? Sim. Ele sobrevive como? Então, é muito importante vocês que, de uma forma ou de outra, que estudam um instrumento musical ou têm um outro segmento artístico, vocês sabem do que eu estou falando. E mesmo vocês que não vão viver da arte, com essa sensibilidade e sentindo o quanto é importante a arte na vida de cada um de nós, o mínimo que eu peço a vocês, reconheçam a arte como qualidade de vida a toda a sociedade humana. Isso que o senhor fala é uma coisa que eu vejo assim, eu tenho aprendido muito, né? A gente aprende. Quando você começa a trabalhar e viver, eu vivo exclusivamente de música hoje, né? Tipo, não tem outra coisa que eu faço. E é uma coisa que você começa a entender o valor que aquilo tem, porque o senhor vê essa história que eu contei, quando eu comecei, eu lembro que não era fácil, eu tinha que contar moeda para pegar o ônibus para ir para a associação, e depois contar moeda e levar marmita para estudar na escola municipal, na ULM, isso, aquilo. Tudo isso fez parte da minha formação. Então, se hoje alguém me chama para ir em um lugar fazer meia hora de música, o custo que está envolvido nisso não é só o custo de gasolina que eu vou gastar, e o de estacionamento, e o do meu teclado que eu vou usar lá, ou do piano que eu vou usar lá. Não, é toda uma trajetória de vida aquilo. Né? Porque é tudo que eu construí, todos os profissionais e as instituições que eu estudei, tudo aquilo que eu vou construindo ao longo do tempo, porque que eu tenho o diferencial que eu tenho por conta de cada particularidade que eu fui construindo na minha vida. Então, cada um a gente precisa entender isso, saber colocar de uma forma didática até, né? Porque a sociedade não enxerga isso às vezes. E às vezes a gente mesmo não enxerga isso, né? É muito comum a gente não enxergar. E eu sempre falo para as pessoas que querem viver de música, né? Só entrando nesse gancho já, que viver de música não é só tocar, né? Porque tem tantas coisas que você pode fazer e junto tocar. Então, eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, e olha só o exemplo da pandemia, né? Falar assim, se eu só tocasse, o Brahma tá fechado, o chalezinho tá fechado, os casamentos não estão funcionando, não estão acontecendo. Então, assim, se eu dependesse 100% disso, eu ia cair. E música me dá uma abrangência para eu poder fazer isso, poder dar aulas, poder fazer gravação, poder fazer arranjos, poder trabalhar com coral, poder trabalhar com outras coisas. Eu vou sempre pesquisando, e uma coisa ajuda a outra, né? Porque a gente, enquanto você está tocando, e você também tem essa visão mais ampla de trabalhar com arranjos, de trabalhar com um professor e tudo mais, aquilo vai agregando valor ao que você faz e te protegendo, né? Porque muitas pessoas às vezes acham que não dá, mas, meu, dá para você fazer 1 milhão de coisas, dá para você viver de uma série de formas. Eu tenho amigos que estão conseguindo vender serenatas, vender no Dia das Mães e agora estão no Dia dos Namorados. Um amigo meu recentemente fez aniversário e ganhou um show pocket de presente online em casa. Então, o cara fez um show, tudo. Eu falei assim, então isso é genial, de você ver que é possível. Então, é tudo uma questão de você... E é isso que eu sempre falo, né? Não sei se a Carol está por aí ainda, mas a gente conversa muito sobre isso, dessa questão de empreendedorismo e de pensar música de uma forma que você consegue enxergar as oportunidades do mercado e ver que você pode fazer 1 milhão de coisas sendo um bom músico. Você não precisa sair. Porque muitas pessoas, às vezes, caem nessa de vai para o empreendedorismo e aí tem que deixar de fazer música. Jamais.
Você pode fazer 1 milhão de coisas relacionadas à música, entender como que aquilo vai ser melhor para você e ser um grande músico, ser um grande profissional, sem ter que estar dentro daqueles moldes, aquelas ilusões que criaram na cabeça da gente, né? De que eu vou tocar na USESP, de que eu vou tocar não sei aonde, só isso. Não tem só isso, né? Tem o mundo. Agora é o seguinte, uma forma de pensar. Vocês que estão nos ouvindo, assistindo essa live, pode criar robô, pode fazer o que for, mas a arte não dá abertura para um robô interpretar. Não, você precisa da gente. A arte não dá abertura para que o robô possa entrar numa dramaticidade e fazer com que as pessoas acabem chorando pela expressão, pelo sentimento, pela entrega num palco, pela interpretação. Isso só esse ser que Deus criou, chamado ser humano. Bom, eu tenho aqui Jorge Pereira. Rô, conta desse lado de compositor pra gente, né? Tem uma outra aqui, a Ieda, Maria Ieda, querida. O Rodrigo é tipo do profissional que desperta em nós o gosto pelos estudos. Só ouço elogios a seu respeito. Quero ter o privilégio de ser sua aluna em breve. Parabéns. Eu fico muito feliz, assim, eu sempre tenho um carinho muito grande por todos os meus alunos e eu sempre tenho, assim, uma preocupação de quando, por exemplo, eu lembro que eu tive uma turma que foi uma turma... Vai falando que eu tô aqui. O que é? Vai falando que tem as perguntas. Tá. Eu sempre... uma das turmas que eu tive que me tocou muito foi a primeira vez que eu tive uma turma de alunos mais velhos, né? Que eles eram todos acima de 50, 45, 50, 60 anos e tal. E eu falava assim, gente, eu preciso pegar a mão dessas pessoas, mas assim, elas estão aqui para aprender música, eu tenho que, sabe, tentar ajudar da melhor forma possível. Então eu tentava fazer da melhor forma possível para que todo mundo conseguisse aprender. Aí eu criei umas dinâmicas de segmentar muito bem, de falar assim, não, vamos entender, vamos fazer uma brincadeira, vamos entender como é que é isso de um outro ponto de vista, porque todo mundo que tem uma tendência a ser mais velho já vem travado, né? O cara já vem assim, eu não sirvo para isso, eu não tenho mais condições de aprender. Não, e é possível, né? Eu fico muito feliz de saber que alguém quer ter aula comigo, enfim, porque o pessoal fala muito disso, né? Não, o Rodrigo tem muita paciência. Tem hora que eu fico meio assim, até na aula, eu falo assim, será que eles não vão ficar cheios demais? Que eu vou segmentando, e falar assim, não quero que ninguém tenha dúvida, todo mundo vai acompanhar o raciocínio, que a gente vai tentar ver e tal. O Jorge perguntou de composição, né? E olha, quando você falou de composição, eu até pensei nisso. Eu falei assim, porque as aulas com Villani eram aulas que não dá nem para falar que aquilo eram aulas, sabe? Eram encontros filosóficos, artísticos, transcendentais. Era uma coisa assim, né? Só para eles saberem, Edmundo Villani Cortes, nós já fizemos obra dele. Ele foi homenageado pela Associação Músicos do Futuro. Eu estava tocando, eu toquei no dia. E eu acho que o Villani já passou dos seus 86, né? Ele deve estar na casa dos 86, 87 anos, Sim. Se eu não estou enganado. E ele é fabuloso, um ser humano maravilhoso e um grande compositor, né? Sim, porque eu lembro que as aulas de composição com ele eram aulas que a gente... Ele falava assim, gente, eu não sou uma pessoa muito metodológica, assim. Ele tinha uma coisa de... Metodológica, eu falo assim, de muito pragmático, né? Ele era uma pessoa que o curso dele se baseava que os grandes compositores da humanidade foram Bach, Chopin e Debussy. Então a gente analisava as obras de Bach, Chopin e Debussy, algumas obras dentro do período do curso, e a gente falava muito sobre isso. Só que a abordagem dele de um prelúdio de Bach era uma abordagem que do prelúdio de Bach a gente chegava no Schoenberg depois e chegava um monte de outras coisas e falava assim, era uma coisa incrível, não tinha como olhar para a composição depois. E outra, não tinha um olhar crítico do ponto de vista assim de isso pode, isso não pode, tem que fazer assim, e não dobra a terça, isso, aquilo. Não. Ele tentava implantar dentro da gente um pensamento artístico de bom gosto musical, né? Que era o que eles faziam, porque assim, tudo que Bach, Chopin e Debussy faziam era quebrar regras compondo. E por isso que tinha um monte de coisas tão geniais, porque eles quebravam regras. Aí ele falava assim, o primeiro prelúdio de Bach, do cravo bem temperado, no primeiro acorde a terça está dobrada. Aí o Villani falava assim, gente, agora... Aí ele falou assim, tá bom, você quer falar mal? Então tenta fazer uma outra posição que não seja essa. Não funciona em nenhuma outra posição. Então Bach era genial, porque ele encontrou aquilo e falou assim, ele começa quebrando a primeira grande regra de harmonia que todo mundo fala e tal. E depois, quando eu fui estudar com a Débora Gurgel,
que eu conheci na escola municipal, mas depois fui fazer aula com ela e esporadicamente eu faço aula até hoje. Ela falava isso, ela falava porque alguns alunos perguntavam, vai, Débora, o que eu preciso estudar para compor? E isso aqui tá bom, tá certo, não tá errado? Ela falou assim, olha, isso que você acabou de fazer tá muito bonito, tá muito genuíno, porque você sentou, escolheu as notas e flui, e me toca, mesmo sendo uma coisa simples. Depois a gente pensa nessa parte de análise. Então, assim, composição hoje eu penso que você precisa deixar fluir, você precisa estimular o criativo. E quando você pensa nas ferramentas de ensino, assim, que vão refinar aquilo, você pensa elas como refinamento. E não achar que a gente precisa depender delas para fazer, porque aí, pelo contrário, né? Você vai se travando e fala assim, não tenho condições e tal. Então, eu fui aprendendo ao longo da vida isso, que para composição, para ser grande, né? O que a gente precisa primeiro começar é sendo, assim, genuíno ali, deixando a coisa fluir e aproveitando das ferramentas para ir moldando aquilo depois, né? Porque o Villani instigava muito isso, não, seja genuíno, nossa, que legal, que bom gosto, vem aquela coisa do bom gosto, do que você está fazendo, do que você gosta de ouvir, e mais fora daquele âmbito racional, né, de racionalização. Mas é que ele é generoso, né? Villani é generoso. Demais. Então, agora, o que você coloca, eu acho que muitos vão perguntar, mas também a composição tem essa coisa sabe, de você receber um dom, você... a composição é uma coisa do ser, é o sentimento de cada compositor, é o que ele vive o dia a dia, e ele faz disso conforme a sua criatividade. Sim. Então, tem coisas, tem linhas melódicas que a gente já ouviu nesse planeta fora, né? Que você fala assim, meu, isso é mão de Deus. Mas é claro que é mão de Deus, sabe por quê? Porque ele está tocando no ser de tal maneira que esse ser humano que está escrevendo essa melodia, ele está tão profundo, que aquilo você fala, é impressionante isso, é impressionante. De fato, por quê? Porque é um ser cheio de sensibilidade para a vida, que está naquele momento, sabe? Eu acho que está entrando em transição. E essa transição é que muitas vezes você fala, meu Deus, que coisa linda. É a transição do ser para um outro plano. Eu penso assim, que é demais, tem cada composição. A Isabela Igreja disse assim, olha, é importante. Nossa aluna Isa, deixaram de investir na arte, mas em tempos de isolamento social, o que mais se tem sido, o que mais tem se consumido é a arte, né? Sim. É isso mesmo, Isa. Assim as pessoas vão entendendo. O Zé Mário é músico também, aluno nosso aqui, né? Um grande músico percussionista, né, Zé? O grande problema é que o próprio músico desmotiva o outro quando ele aceita tocar sem cobrar, sem dar o devido valor para a arte que ele faz. Pô, Zé, eu acho que é isso, né? Não tem... Essa aqui é bem complexa, mas dá para fazer uma live falando sobre valores, né? Porque, só abrindo assim bem rápido, eu falar uma coisa que eu já conversei muito com amigos. A forma que eu aprendi, os mestres que eu tive, a Marisa, o Villani, hoje o Daniel, é difícil quantificar isso em valor. Porque, assim, é uma coisa que tem um valor tão transcendental, está tão além desse mundo material que a gente vive, a arte que a gente faz, e é engano nosso, às vezes, pensar que você não tem que quantificar por conta disso. Porque aí é que você tem que quantificar o quanto se quantifica aquelas coisas que a gente vê que tem um valor tão além do material que é transcendental. Então, na verdade, deveria ser muito mais caro, porque tem um valor muito maior, né? Sim, sim. Rô, você acredita? Infelizmente, olha, nós estamos chegando a 1 hora de live. Gente, isso. É verdade. Uma e hora eu tenho que de live. tocar pro pessoal, o pessoal quer ouvir. Isso. Então, o pessoal quer te ouvir. Eu tenho aqui, nós precisamos ouvir um pouco você. E eu quero dizer ao pessoal que obrigado por vocês estarem acompanhando essas lives, a propositura dessas lives. A gente tem muitos professores que ainda estarão conosco e eu estou abrindo essas lives para que a gente possa trazer um grande bate-papo em todos os segmentos. Já que nós estamos vivendo esse momento de reflexão, nós teremos aí o próprio Ney que está nos ouvindo e assistindo, um grande ator, para a gente falar um pouquinho do teatro, psicólogos. O objetivo é trazer outros atores para poder conversar conosco. Então, a gente transitar em todas as áreas para que a gente possa trazer esses bate-papos e as pessoas se envolverem.
o que é muito importante, eu coloquei hoje numa chamada que eu fiz, que eu acho lindo isso, e é também uma passagem que é importante. Guardem isso com vocês. Nós estamos vivendo turbulências, não estamos? E eu fiquei isso, essa palavra está em Romanos, né? E dessas turbulências vai vir para a gente a paciência, a gente precisa dela. Essa paciência vai nos projetar as experiências, e com as experiências nós teremos aí grandes projetos pela frente através ou por meio da esperança. Então, isso tudo que nós estamos trazendo, nada de discussão, nada, é coisas boas, projetos novos. Então, obrigado por você ter falado um pouco da tua vida. Você é uma pessoa muito querida por nós, de uma cabeça brilhante. Tudo que você propõe fazer, você tem uma entrega. Eu, desde menino, brigando com você, desde lá de trás com o horário. É o horário, o horário. Hoje você me enche de orgulho com a responsabilidade. E é isso. Esse é o nosso papel de mestres, de ensinar, passar conhecimento. Muito obrigado pelo seu carinho conosco. Obrigado por você participar dessa live. Espero que o pessoal tenha gostado. Infelizmente, passamos de 1 hora. O Rodrigo vai fazer uma canja aí pra gente. Que você seja feliz, Rô. E que você alcance todos os seus propósitos. E que Deus continue colocando a mão na tua vida. Como você falou, a sua vinda para o Músculos do Futuro foi pelas mãos dele. Então, não tenha dúvida disso. E que você seja feliz. Você é uma pessoa amada por nós. Mais uma vez, obrigado. E pelo carinho. Obrigado você mais pela oportunidade. E todos vocês sejam felizes. A semana que vem, nós teremos uma pessoa muito querida também. O Franja, do Planta Raiz, estará conosco, uma grande banda de reggae conhecidíssima. O Franja, ele é o guitarrista, né? Ele, na verdade, vai muito bem no violão, então é um grande músico. Estará conosco aqui, nesse bate-papo, nessa live, falando das experiências dele nessa grande banda chamada Planta Raiz. Então, fiquem com Deus e uma canja para nós. Valeu. Vamos lá. Obrigado. Tem pedido aí? Tem alguém pediu alguma coisa? Não pediram. Pediram que querem que você toque para nós. Vamos lá, deixa eu tocar aqui. Bom, ainda tá na minha orelha aquela música, que é a música do vídeo que eu fui fazer, né? Da Dia das Mães. Vou tocar um pedacinho dela, depois eu toco uma outra aqui para agradar, das mais modernas, para agradar o pessoal, os modernos, né? Vamos nos tradicionais primeiro, então. Bravo! É bonita, é bonita. Esse é um dos hinos do Brasil, né? Deixa eu fazer uma outra aqui, maestro. Essa aqui é pra galerinha nova. Nós temos ainda alguns minutinhos antes que o Insta corte a nossa transmissão. Ele vai cortar do nada. Né? Vou fazer mais uma aqui, ficar aí pro pessoal, os mais novos, os meus alunos novos, todos vão gostar dessa aí, que eles sempre pedem para tocar.
Essa é de uma banda dessas mais novas de agora, né? É, o Melim. É, Essa aí você não deve conhecer, eu acho que não. as crianças... Mas como não? Eu tenho aí uma guria que Ah, é verdade, eles adoram. vive cantando pela casa, né? Enfim. Mas olha, mais uma vez, Deus te abençoe. Valeu, pessoal. Até sexta, na nossa live com Franja Rafael, do Planta Raiz. Um lindo final de semana para vocês. Que Deus os abençoe. Um grande beijo, Rô. Um beijo a todos. Valeu. Antes Valeu, dele cortar, Rô. vou deixar o pessoal com um negocinho brasileiro no ouvido aí. Isso. Manda bala. Vamos lá, tá aqui, ó. Porque isso aqui é paixão de todo mundo, né? Essa aqui dispensa apresentações. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Deus os abençoe, viu? Fique na paz.